Como que Jesus sabia que ele podia andar por cima das águas? Como que Jesus podia saber, se ele falasse que aquela árvore, você nunca mais vai dar fruto, e ela não daria? Como que Jesus poderia chegar diante de um túmulo, um homem que fazia 4 dias que estava enterrado lá, e dizer: "Ô Lázaro, vem para fora"? Como que Jesus sabia que Lázaro viria para fora? Através do seu sentido? Não. Como que Jesus sabia? Através do Espírito de vida, da natureza de Deus que estava nele. Eu estou ministrando aqui já hoje a 4ª ministração sobre o reino de Deus. É muito profundo, é muito amplo. E eu vou dar continuidade hoje à 4ª parte, que eu vou continuar falando sobre o reino de Deus, para que eu e você possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu sempre ensino aquilo que você não conhece, aquilo que você não foi ministrado, aquilo que você não tem conhecimento, você não vai atrás, você não desfruta, você não recebe. E eu coloquei como tema aqui, a 4ª ministrações: somos participante do reino. Somos participante do reino. Esse é o tema dessa mensagem, que eu gostaria de continuar com os irmãos aqui. Abra teu coração. O que eu estou falando aqui, talvez muitos vão ter dificuldade de pegar, mas é preciso ensinar, é preciso trazer a revelação da palavra, senão nós se tornamos pessoas religiosas. Vivemos em círculo, ficamos como o povo no deserto 40 anos e não desfrutamos da terra prometida, da terra que manava leite e mel, que você olhar o mapa geográfico do Egito até Canaã, no máximo, 1,5 semana estariam lá, no máximo. Ficaram 40 anos. E muitas vezes você pode ficar a vida toda aqui nesse mundo e você não desfrutar de tudo aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas, por falta de conhecimento. E o texto básico, estou pegando aqui em Mateus 6, do versículo 9 e versículo 10, a oração dominical, que diz assim: portanto vós orai desta maneira: Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então nós sabemos que a igreja do Senhor, ela manifesta aqui na terra, o céu corresponde. A nossa ideia é que o céu se manifesta e corresponde aqui, não. Nós somos igreja, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos o povo de Deus que habita neste mundo, e eu e você estamos aqui numa missão grandiosa para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o propósito do Senhor, a vontade do Senhor, que seja feito aqui na terra. E aí o céu se manifesta, aquilo que eu e você cremos, aquilo que eu e você recebemos. A Bíblia diz que nós somos participantes da natureza divina. Se nós somos participantes da natureza divina, nós temos o caráter de Cristo, nós temos a natureza de Cristo em nossas vidas. Isso é muito importante, você sentar dentro de você, não só apenas ter no teu intelecto, mas ter no teu espírito esta verdade. A Bíblia nos chama para que nós participamos do reino de Deus. Não basta você dizer, eu pertenço ao reino de Deus, mas eu não participo das coisas de Deus. É como nós tivéssemos um evento aqui, nós vamos fazer uma grande festa aqui na comunidade Embaixador de Cristo. Eu pertenço a essa igreja, mas eu não participo dessa festa. É assim que acontece. Eu estou no reino, pertenço ao reino de Deus, mas não estou participando das coisas do reino de Deus. É isso, exatamente isso que Satanás quer colocar no coração das pessoas, para que você não participe das coisas do reino de Deus, do corpo de Cristo. Porque a hora que nós entendermos que nós não podemos ser apenas mero espectador,
Nós somos participante da natureza divina, da natureza de Cristo. Isso é muito importante. Nós operamos neste reino. Deus quer que nós sejamos fortes, saudáveis neste reino. Que eu e você vivamos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de saúde, uma vida de esplendidora aqui mesmo, esplêndido de Deus. Além de nós desfrutarmos daquilo que Deus tem para a nossa eternidade, que não subiu no coração, a mente nossa não vê, os olhos nossos, os ouvidos nossos não ouviram ainda, mas aqui nesse mundo Deus quer fazer tantas coisas e operar, para que você coma e viva o melhor dessa terra. Porque muitas vezes as nossas mensagens foram ministradas assim: não, aqui nós vamos sofrer mesmo, aqui nós vamos ralar mesmo, aqui nós é dor, é tristeza, é angústia, é planto, isso é mensagem das trevas. É nós que manifestamos o que vai ser aqui, através do poder, através daquilo que Deus entregou para nós. Olha o que está escrito na terceira epístola de João 1:2, terceira epístola, finalzinho perto do Apocalipse, diz assim: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhais saúde, assim como também vai a tua alma. João escrevendo: amados, eu desejo que te vá bem todas as coisas, todas as coisas. Aqueles que vivem no reino de Deus, nós temos esta palavra, para que eu e você vivamos uma vida esplêndida em todas as áreas das nossas vidas. Mas pastor, acontece tantas coisas ao contrário. É claro que acontece, porque existe um reino contrário que vai sempre lutar contra o reino de Deus. Mas eu e você, nós prevalecemos porque Jesus já conquistou todas as coisas. Por isso que nós temos visto muitas pessoas dentro da casa de Deus, muitos filhos de Deus ainda sofrendo, doente, enfermo, porque ainda nós não aprendemos a manifestar o reino de Deus na totalidade aqui na terra. Manifestar o reino de Deus aqui. É isso que o Senhor quer, é isso que Jesus veio, é isso que Ele enviou o Espírito Santo para estar na minha vida e na sua vida. Todas as coisas, que tenhais saúde. Saúde espiritual, saúde física, saúde biológica, saúde financeira, saúde social, em todas as áreas, saúde, saúde, saúde. Você sendo uma pessoa próspera, você tem saúde financeira. Você tendo muitos amigos, muitos irmãos, você tem saúde de comunhão. Para que você tenha saúde, assim como também que vá bem a tua alma. Não somente alegria no espírito. Muitos não se alegram no espírito e nem se alegram na alma. Nós precisamos, por quê? Se eu estou bem espiritual, isso automaticamente reflete na minha alma e no meu físico. Aquilo que muitas vezes eu estou sofrendo, a alma, a tristeza, a depressão, a angústia, a solidão, isso é que está acontecendo, primeiramente acontece no espírito. Mas se eu estou manifestando o reino de Deus conectado, vivendo a natureza divina, a natureza de Deus, o meu espírito se fortalece. Isso vai fluir na minha alma e automaticamente no meu corpo. É isso que Deus tem para mim e para você. Só que nós aprendemos que aqui tem que sofrer, aqui tem que fazer voto de pobreza, de ralar, de fazer penitência, porque o que Deus tem para nós é lá na eternidade. Lá na eternidade é outra coisa. Deus quer que eu e você manifestamos o reino dele aqui. E se nós manifestarmos o reino dele, nós vivemos esse esplendor da parte do Senhor. Esse é o sonho de Deus para seus filhos. Esse é o sonho de Deus para mim e para você. Tem muitos pregadores que estão pregando a prosperidade, que tem simplesmente o que é prosperidade. Prosperidade, olha irmão, vamos fazer a campanha da prosperidade. Prosperidade, amado, é não faltar nada para você. Quando o povo, eu sempre tenho ensinado, quando o povo saiu lá do Egito, eles eram prósperos. Não gastavam sapato, as roupas não estragavam, tinham comida diariamente, tinham água.
Nada faltava para eles. Isso é prosperidade. Só que para os filhos de Deus, Deus não quer que nós vivamos somente de prosperidade. Deus quer que nós vivamos em abundância de vida. Em abundância de vida, você sempre transbordando na presença do Senhor. Tudo que Deus dá para você, você abençoa outras vidas. É como você imagina, debaixo de uma cachoeira, você com uma bacia, ou ali com um barril, e aquela água caindo ali, transbordando. É isso que Deus tem para mim e para você. Ele quer derramar, te encher, e você abençoa, e mais, o Senhor manifesta na sua vida. É esse nível que Deus quer, que eu e você vivamos em todas as áreas da nossa vida. Por que nós não vivemos? Porque nós não temos conhecimento, porque nós não fomos ministrados, porque nós fomos ministrados muitas coisas erradas. Por isso que Deus quer que eu e você desfrutamos do melhor dessa terra. Está bem claro lá em Isaías 1,19. Deus está nos levando para um novo nível de manifestação do seu Espírito. O avivamento é isso, é um grande nível de manifestação do seu Espírito. Mas para que isso aconteça, nós precisamos se render a Deus, deixar que o Espírito de Deus se manifeste nas nossas vidas. Quando a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdote, para que eu e você possamos governar a terra, está bem claro em Apocalipse 5,10. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdote, Ele nos enviou para este mundo, para que eu e você sejamos sacerdote das nações. A hora que você cair tua ficha, que Deus se levantou para você ser rei e sacerdote das nações, que o teu clamor, a tua súplica, a tua intimidade com Deus faz toda a diferença na face da terra. Que a tua palavra, aquilo que você declara, aquilo que você não concorda, aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, aquilo que está acontecendo no meio político, aquilo que você não concorda, a hora que a igreja do Senhor começar a declarar: Senhor, eu não concordo com isso, aquilo tal, traz juízo, manifesta, desmascara, traz à tona todo esse mal que está assolando as vidas. Agora a tendência, o inimigo, o reino das trevas quer nos colocar em pânico. O Senhor quer que nós reinamos, sejamos sacerdote de todas as nações. Nações do grego quer dizer etinos, significa grupo de pessoas. Aonde que você estiver num grupo de pessoas, Deus que colocou ali para você ser bênção na vida dessas pessoas, ser sacerdote na vida deles, ser um instrumento glorioso na vida deles para liberar a palavra, abençoar, mudar as situações, trazer direção, revelação, orientar essas pessoas. É isso que significa nações, etinos. Significa grupo de pessoas. Não importa, 2, 3, 5 que trabalha com você, colega ou amigo, vizinhos. Deus colocou ali para você ser sacerdote, para que você reine ali nesse lugar, para dar direção, para orientá-lo, para libertá-lo, para sará-lo, para transformá-lo, para salvá-los dessas vidas. Ele nos enviou como sacerdote em nome de Jesus. É a mesma função que Jesus vem a este mundo, amado, veio para salvar, para perdoar, para curar, para libertar. É o mesmo Espírito de Deus que habita na minha vida e na tua vida. Mas se nós não manifestar o reino de Deus, nós simplesmente ficaremos lamentando e não desfrutamos e não vivemos, e vemos pessoas feridas, machucadas, caindo, desiludidas, o inimigo destruindo, e nós não sabemos o que fazer. Porque nós somos ensinados que nós temos que pedir para Deus. Nós somos ensinados que nós temos que fazer uma lista de mercado para Deus, para que Ele possa dar tudo aquilo que nós queremos. Que nós achamos que temos necessidade. Quando eu ensinei aqui, eu sei que eu escandalizo vocês, que Deus não consegue ver os filhos dele passando necessidade. Mas eu estou passando, não, Deus não consegue, porque Jesus já fez tudo, te deu tudo, referente à vida e à piedade. É um reino do Espírito, o qual nós nascemos. É esse reino que nós pertencemos. A Bíblia diz que nós somos participantes da natureza de Cristo, operando na realidade de Deus. Existem 2 reinos, o reino da vida e o reino da morte.
O reino da morte é o reino do homem natural, aquele que não nasceu de novo. Esse é o reino da morte. Toda a pessoa que nasceu de uma forma natural, ele nasceu no reino da morte. Todos aqueles que nasceram neste mundo, todos aqueles que nasceram de uma mulher, ele nasceu no reino da morte. Quando Adão pecou, eles foram separados de Deus, Adão e Eva. E a partir daquele momento eles começaram a viver o reino da morte. Isto é morte espiritual. A separação do homem de Deus é uma morte espiritual. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. A morte espiritual é toda a separação do homem contra Deus. Quando o homem se separa de Deus, todas as coisas boas foram separadas deste homem. E Jesus veio novamente para restaurar, para restituirmos tudo aquilo que nós perdemos. Então, quando o homem se separa de Deus, o homem perde a sua saúde, a sua prosperidade, a sua alegria, a sua amizade, a sua comunhão com Deus. Porque se Adão não tivesse transgredido, não tivesse obedecido à voz de Satanás, por mais que ele viveu 930 anos, mas ele morreu, ele nunca morreria. Ele nunca morreria. Por que Deus teve que expulsar ele do jardim? Porque ali havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E existia ali também a árvore da vida. Ele já tinha experimentado do fruto da alma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele já pecou. Mas se ele chega a tocar na árvore e comer o fruto da árvore da vida, ele não morreria. Mas você poderia imaginar uma pessoa sendo destruída, totalmente comida pelo câncer, e essa pessoa não morreria nunca? Uma pessoa sendo esmagada por uma máquina num acidente, e essa pessoa ali, todo o trapo dela, ela não morreria. Por isso que Deus teve que expulsá-los. As coisas é profunda. Quando uma criança nasce, em qual reino que ela nasce? No reino das trevas. Por isso que nós temos que consagrar, dedicar os nossos filhos imediatamente ao reino de Deus. Quantos pais que temos aí que nunca apresentaram, nunca dedicaram os seus filhos no reino de Deus? Não, deixa, uma hora eles vão tomar o rumo da vida deles. Nós devemos dedicar aos nossos filhos ao Senhor e ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. É isso que eu e você como igreja precisamos. É importante, eu tenho batido nessa tecla, e se você não tem feito, faça. É muito importante nós fazer os nossos cultos domésticos, a tua família. Se você não consegue fazer todo dia, faça pelo menos uma vez por semana. Depois vai fazendo pelo menos 2 vezes. Tem um momento ali que você leia a palavra do Senhor, ore com os seus filhos, abençoa, unja seus filhos, profetize, declare sobre a vida deles. Gaste um tempo com os seus filhos. Porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Por isso nós devemos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Porque o que o reino contrário faz? Olha que Paulo escreve, o reino das trevas. Em 2 Coríntios 4:4, olha que Paulo diz assim: nos quais o Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, ou com a imagem de Deus. O reino deste mundo, o espírito deste mundo, ele cega, ele ensurdece o coração das pessoas, do incrédulo, das pessoas que não conhecem Jesus, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória. A luz traz libertação, a luz liberta, a luz salva. Jesus é a luz, e essa luz está em mim e você, porque Jesus falou que eu e você somos a luz do mundo, e eu e você somos o sal da terra.
Por isso não adianta eu dizer eu sou sal da terra, eu sou a luz do mundo, mas eu não estou manifestando o reino de Deus, eu não compartilho, eu não falo, não testemunho com as pessoas, eu não convido as pessoas mais para vir na casa de Deus, eu não faço mais convite, e aí eu digo, mas eu sou luz, eu sou sal, mas você não está manifestando esse reino. Imagina se cada um de nós, durante 12 meses, trouxer uma pessoa para o reino de Deus, uma pessoa. Quantos nós chegaríamos no final deste ano? Uma pessoa que você trouxesse. A estatística diz que o nosso país, nós temos mais de 50% de irmãos cristãos. Mas que seja 50%. Se até dia 31 de dezembro, esses 50 milhões de habitantes de brasileiros na face aqui no nosso país, se até o final deste ano nós trouxermos um, eu trago um, você traz um, cada um de nós ganharia o Brasil inteiro para Jesus. É simples. Por que isso não acontece, pastor? Porque o reino de Deus não está sendo manifestado. A Bíblia diz que o Deus desse mundo, Satanás e seus demônios, eles cegam as pessoas, eles ensurdecem as pessoas, eles escravizam as pessoas, eles causam doença, peste, briga, tudo que não presta. Os anjos caídos manifestam na mente dessas pessoas. E aí você diz, Jesus, faça alguma coisa. Você acha que Jesus vai fazer? Não. Porque é eu e você que é para fazer. O mesmo Espírito que ressuscitou ele dentro dos mortos, habita dentro de mim, dentro de você. Por isso que nós precisamos aprender, amados, a manifestar o reino de Deus aqui. Então o homem sujeito, separado de Deus, está sujeito a Satanás. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória. 2 Coríntios 4:4. Por isso Jesus diz que é necessário nascer de novo. Precisa nascer de novo. Se o teu cônjuge ainda não aceitou Jesus, ele precisa aceitar. Se o teu pai, tua mãe, teus irmãos não aceitaram Jesus, eles precisam aceitar. Eu sempre testemunho, da nossa árvore genealógica, nós não temos conhecimento de nenhuma pessoa antes de mim que conhecer Jesus. Eu fui o primeiro. E através da minha vida, eu alcancei meus 5 irmãos, nós somos em 6, meus sobrinhos, teus irmã pastora, teus 2 sobrinhos pastores, famílias em Cristo, tantas pessoas, a igreja do Senhor, os irmãos. Por quê? Porque nós precisamos manifestar o reino de Deus. Porque Jesus falou que aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Olha que Jesus fala para Nicodemos em João 3:3, respondeu Jesus, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Ou seja, todos nós, toda a humanidade precisa nascer de novo. Quem nasce de uma maneira natural está caminhando para o abismo das trevas. Por isso que nós precisamos manifestar o reino de Deus. Chegou a hora da igreja do Senhor, eu e você, começar a convidar as pessoas. Pegue e faça uma listinha das pessoas que você diz que ama, que você gostaria de ver essas pessoas no céu. Escreva, faça uma listinha, ore por ela, jejue por ela, repreenda, expulse os demônios que estão agindo na mente dela. Entre em batalha espiritual por essa vida, declare saúde e libertação, e depois você vai e faça um convite, e declare, fale da palavra do Senhor para ela, e você vai ver Deus libertando, sarando, transformando. O problema é que nós somos egoístas, nós pensamos só em nós mesmos. E outro já pensa assim, só do fato de entrar no céu, tudo de boa.
não pensa em produzir fruto algum para o reino de Deus. Olha que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele nos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos de pecado. Esse é o estado do homem sem Jesus. Nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Esse era o retrato nosso sem Jesus. Conduzido pelos espíritos que opera nos ares, eles usam as pessoas que nem um controle, age, conduz, briga, destruição, violência, estupro, morte, abandono, traição, vandalismo, roubo, assalto, adultério, fornicações, tudo que não presta. É assim que o reino das trevas, os anjos caídos agindo na mente das autoridades, dos reis, dos governadores, dos chefes de família, de casa. Todos nós, todo homem sem Jesus, por mais que diga, ele é tão bonzinho, é tão queridinho, mas ele é manipulado, eles são mortos, não nasceram, são alma e corpo. E por que eles estão assim? Porque o reino de Deus ainda não se manifestou na totalidade. A Bíblia diz que todos nós, antes, éramos guiados, dirigidos, fazia vontade da nossa carne, do nosso pensamento, e éramos por natureza filho da ira. Satanás é o pai da ira. Ou seja, dominado pelo fracasso, da miséria, doença, pobreza. A Bíblia diz que eles são filhos das trevas. Olha o que diz em Efésios 4:18. Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Era assim. Hedonista significa sem Deus, vivendo neste mundo. É assim que Satanás, o reino das trevas, age desta forma. A pessoa na ignorância, o que é ignorância? Falta de conhecimento. E muitos de nós aceitamos Jesus, mas ainda continuamos sendo ignorantes, porque nós achamos que quase como impossível Deus manifestar, que você abra a tua boca e veja um paralítico andando, que um cego veja, que vida seja transformada, que uma família toda seja liberta, através da tua vida, através de você testemunhar para ela. Muitas vezes nós não cremos que isso. Se nós que éramos maus, se nós que éramos infiéis, se nós que era do jeito que nós éramos, Deus alcançou a cada um de nós, Deus transformou as nossas vidas, Deus mudou nosso ser, Deus transformou nosso ser, nos colocou, nos deu o caráter de Cristo, a vida, a natureza de Cristo. Será que Deus não pode fazer na vida dessas pessoas também? Uma pessoa sem Jesus, ela vive 24 horas nas trevas. Por isso que Paulo escreve em Efésios 6:10: finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para poder resistir à cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra as iniquidades espirituais nas alturas. É isso que luta. Não é teu patrão, não é tua sogra, não é tua esposa, não é teus filhos. Existe uma força demoníaca que age. Essa é a nossa luta. Não é aquilo que, ou é aquilo que está dentro da pessoa, ou atrás da pessoa. E como que essas pessoas serão libertas? Através de nós, como sacerdote, manifestar o reino de Deus neste mundo. Ele diz que nós não lutamos contra carne e sangue,
mas contra os principados, contra os poderes, autoridades, são graça demoníaca. Porque Satanás também tem um exército contra os governantes das trevas. Ele tem uma hierarquia satânica. Ele tem uma hierarquia, e através dessa hierarquia, ele se manifesta contra o reino de Deus. Então eu e você somos a maior ameaça no reino das trevas. Por isso a Bíblia diz que ele nos vivificou, Jesus nos vivificou, nós estávamos mortos no nosso delito de pecado. Outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. O mundo, quando você vê esses ditadores que eles assumem o comando e destroem uma nação, existe uma força satânica, diabólica, agindo no coração desses homens. E por isso a igreja do Senhor, por isso que Satanás tenta parar, tenta interromper, tenta se opor. Quando nós cantamos o primeiro cântico ali, falando de Paulo, aquele cântico ali, se nós olharmos mais profundo ali, eu estava me perguntando, será que eu estou preparado para viver como a igreja primitiva viveu naquela época? Qualquer coisinha aí o povo não vem para a igreja, qualquer coisinha o povo entra debaixo, fica na casa, qualquer coisinha o povo não sai, não se expõe. Olha essas cadeiras vazias aqui. Se você for lá no show do Reino das Trevas, estaria lotado. Mas como você tem a liberdade para deixar o Espírito Santo agir na sua vida, o Espírito Santo ele fica limitado. Porque só tem uma pessoa que pode impedir o agir do Espírito Santo. É você, na sua vida. Então vejo que os governantes do mundo eles estão em treva. Isso significa que todos não nasceram de novo. Eles estão sendo dominados por essas forças satânicas. Por isso que esses governos fazem coisas terríveis. E a igreja do Senhor não pode parar. Nós precisamos orarmos, declararmos, sermos um arauto. Entra no teu quarto, no teu secreto. O teu pai vê você em secreto. Não precisa você ficar assoprando babuzela aí na rua aí. Meia hora por dia, ajoelhado no tapete da sua casa, você muda o mês inteiro da sua vida. Por que essas pessoas fazem tantas coisas ruins? Um jovem que entra numa escola, mata professor, mata aluno. O que está agindo ali? São força espiritual das trevas que estão agindo. E por que estão agindo? Porque no exército de Deus também existe muitos anjos caídos. Como assim, pastor? Quem são os anjos caídos no exército de Deus? São os líderes, os crentes que se contaminaram, que se tornaram corruptos, que se tornaram adúltero, que vivem uma vida de fornicação, de mentira, de engano, de tudo aquilo que entristece, que o Espírito Santo de Deus, se tornam anjos caídos e não têm autoridade para agir, para manifestar o poder de Deus. Por isso a igreja genuína, nós que fomos chamados, escolhidos, nós temos que ter a consciência daquilo que nós somos, que nós temos a natureza de Cristo, que nós estamos aqui, fomos chamados para influenciar neste mundo, porque nós pertencemos ao reino de Deus. Por isso quando você observa a queda no jardim de Adão e Eva, o homem foi reduzido apenas nos seus 5 sentidos. Toda aquela comunhão, todo aquele relacionamento, aquilo que a serpente falou para Eva, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a Deus. Na realidade, eles já eram igual a Deus. Eles já eram.
Aquilo que Jesus resgatou, hoje eu e você temos o Espírito Santo em nós. Você acha que Jesus estava mentindo quando ele falou: aqueles que creem em mim não só farão as obras que eu faço, mas coisas maiores ainda farão? Você acha que Jesus estava mentindo para nós? A queda do homem, todo homem carnal, ele começa a viver através dos seus 5 sentidos. Agora eu preciso sentir para saber o que é. Eu preciso cheirar para saber o que significa. Eu preciso ouvir para saber, eu preciso tocar para saber o que é. O homem perdeu aquela intimidade, aquele relacionamento com Deus. Aquilo que eu me distrei domingo passado aqui sobre Eliseu. A diferença dele do seu moço. Aquilo que Eliseu via com os olhos espirituais e que seu moço não via. Por quê? Porque o seu moço estava vivendo em cima, em função dos seus 5 sentidos. E é isso que fez com que quando o homem se distanciou de Deus, o homem passou a viver através dos seus 5 sentidos. Ou seja, viver através do humanismo. Para mim saber eu preciso cheirar, para mim saber eu tenho que tocar, para mim saber eu preciso ver com meus olhos, natural. Aí você não sabe, não observa aquilo que está errado. Porque daí o homem não sabe nada além dos seus 5 sentidos. Aí meus 5 sentidos me tornam os meus educadores. Eu não sei o que está quente, eu não sei o que está frio, a não ser que eu experimente, eu toque. Até que eu sinta aquilo. Até que eu cheire. Até que eu veja, até que eu escute. Como que nós estamos ouvindo agora? Existem ondas sonoras. E essas ondas passam por aqui. Quando alguém fala, essas ondas, elas estão passando e você está ouvindo. É como você liga o seu aparelho de televisão, você assiste a uma imagem. São as ondas. Vem da onde? As ondas estão por aí. O som delas e as suas imagens. Nós fomos tão reduzidos aos nossos sentidos humanos que não conseguimos agarrar isso. Quando nós despertamos, nós temos o conhecimento espiritual, a revelação, a visão espiritual, nós estamos muito mais além disso aqui. Então o homem precisa de um instrumento, de um mecanismo para que ele possa se localizar. Mas quando eu me torno realmente um homem espiritual, é o Espírito Santo que me conduz. É o Espírito Santo que se manifesta. Por exemplo, alguém está doente e vai no médico. O médico estudou, ele fez medicina, ele estudou. Mas quando chega lá, o que ele vai fazer? Eu acho que é isso e tal, vamos tirar dúvida. Vamos fazer uma série de exames, faça exame de sangue, faça exame isso, faça exame daquilo, tal. Por quê? Porque por mais que ele estudou, ele ainda tem dúvida qual é os sintomas da pessoa. Ele precisa. E graças a Deus por essa tecnologia. Ele vai passar você dentro daquele tubo lá, vai fazer isso, vai medir tua pressão, vai medir a temperatura do teu corpo, tudo, porque ele precisa, por mais que ele estudou, ele precisa de algumas coisas concretas. Em outras palavras, o homem se tornou escravo dos seus 5 sentidos. Eu sei que eu escandalizo você não vai pegar isso tão fácil. Não, mas 5 sentidos é uma benção. Só que nós se tornamos escravos dos 5 sentidos. O homem não nasceu assim. Por quê? Como que Jesus sabia que ele podia andar por cima das águas? Como que Jesus podia saber, se ele falasse que aquela árvore, você nunca mais vai dar fruto? E ela não daria. Como que Jesus poderia chegar diante de um túmulo, um homem que fazia 4 dias que estava enterrado lá, e dizer: Lázaro, vem para fora? Como que Jesus sabia que Lázaro viria para fora?
Através do seu sentido? Não. Como que Jesus sabia? Através do espírito de vida, da natureza de Deus que estava nele. Por isso que o próprio Jesus diz que o reino de Deus não está lá fora. O reino de Deus está dentro de mim e de você. A hora que eu e você começar a manifestar esse reino que está dentro de nós, aí você começa a caminhar sobre as águas. Aí você começa a falar com a natureza, ela te responde. Aí vem aquela chuva que você tem vontade de entrar lá debaixo da cama, cobrir a cabeça, entrar debaixo, cobrir o cobertor, tem medo, fecha tudo, né? Desliga, tira a tomada, você estende a mão e diz: chuva, cessa. Aquela doença, aquele diagnóstico do médico, falou: olha, não tem mais jeito, eu canso, tomou conta desse corpo. E você chega, em nome de Jesus, cansa, saia. Eu estou pregando para um povo que vai para o céu. É assim. É esse o reino que Deus quer que nós vivamos. É esse o reino que Deus tem para mim e para você. Jesus operava a partir do outro reino, não deste mundo. A hora que nós começar a manifestar o poder de Deus, do reino de Deus, as coisas fluirão tão grande, tão maravilhosa, tão tremenda, tão sobrenatural. As coisas na tua vida vai ser tudo com leveza, com tranquilidade, com alegria, com paz, com gozo, com felicidade, que você nunca poderia imaginar. Essa igreja que deveria estar repleta de irmãos para estar ouvindo, mas você é privilegiado por estar aqui nessa noite. Você é privilegiado. Porque existe o reino da morte, o reino da vida. Jesus atuava no reino da vida. Por isso que ele caminhava sobre as águas. Por isso que ele falava com a natureza. O reino da vida funciona com leis diferentes. O reino da física nesse reino domina o reino da morte. Por isso que Jesus falou: o reino de Deus, ele está dentro de nós. Foi Jesus que disse. Existe reino, leis espirituais no reino da vida. Isto que as pessoas não se encontram em laboratório. A ciência não consegue descobrir isso. É preciso ter um conhecimento revelado. Conhecimento revelado. Por isso que nos últimos tempos a ciência vai evoluir muito. Porque a igreja do Senhor, ela vai começar a viver esse novo nível que Deus tem se manifestado nas nossas vidas. Amado, quanto tempo já eu digitei e escrevi isso aqui? Eu sempre falava para os irmãos lá atrás, alguns anos atrás, digo: gente, eu tenho algumas coisas para falar com a igreja, falar com vocês, que a hora que eu começar a falar, vocês vão dizer que eu estou doido. Porque a gente aprendeu de uma forma totalmente diferente, e achava que aquilo era certo. Agora você tem a revelação de Deus, o discernimento de Deus, a virtude do Espírito de Deus nas nossas vidas. E quando você fala essas coisas que são natural do reino de Deus, isso parece que nos choca. A palavra epignós significa conhecimento completo e revelado. Conhecimento completo e revelado. É assim que Deus opera em nós. Nós precisamos ter o conhecimento completo e o conhecimento revelado para nossas vidas. É isso nós precisamos exercer. Existem as leis espirituais, existe o reino de Deus, o reino da vida. Nós temos a natureza de Deus, nós temos a palavra divina, nós temos a revelação do Espírito Santo de Deus. Então Deus opera através de um conjunto de leis, de regras para as nossas vidas, diferente regra para as nossas vidas. Por isso que o médico olha para o paciente
Ele diz, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, então nós precisamos fazer os exames. E através dos exames nós começar a medicar você. E por isso ele diz muitas vezes, olha, eu estou desenganando porque essa doença não tem cura, medicina não tem recurso para isso. E muitas vezes nós acabamos aceitando que é si mesmo. Por isso que Jesus falou, ó geração, até quando estarei com você? Até quando? Ó geração incrédula. Porque ele veio do reino. O médico não sabe, porque ele veio do reino da morte. Ele joga as regras do reino da morte. Mas quando eu e você temos a revelação do Senhor, ele diz assim porque ele entende de medicina. Mas quando você entende quem você é no reino do Espírito de Deus, no reino de Deus, por isso que Jesus falou, ore ao Pai que está no céu, para que seja feita a vontade dEle aqui na terra como no céu. Porque aquilo que Jesus fala em Mateus 18, aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, aquilo que você desligar aqui da terra será desligado no céu. Nós aprendemos o que Deus determinar, lá vai acontecer. Ele sabe todas as coisas. Não, Ele deu a liberdade para mim e você, Ele deu a responsabilidade para mim e você agir aqui na terra, para que manifeste no céu. Então o médico entende da medicina, entende da biologia. Então todas as coisas no nosso sentido nos informam. Os 5 sentidos foram dados como nosso escravo. E nós se tornamos escravos dos nossos 5 sentidos. Eles foram dados para nos servir, e muitas vezes nós estamos sendo servidos pelos nossos 5 sentidos. Olha que Paulo escreve em Romanos 8,6. Porquanto a mente carnal é morte, mas a mente espiritual é vida e paz. Então se eu penso com meus 5, a minha mente carnal está nos meus 5 sentidos, eu caminho para a morte. Mas se eu penso com a mente espiritual, aí eu tenho paz, eu tenho vida. Porque aqueles que são filhos de Deus não podem somente andar nos seus sentidos naturais, mas nós temos que exercer o sentido espiritual. Então você pode mudar situações na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, sua empresa, seus negócios. Então, por que a mente carnal? Significa que quando você nasce no reino da vida, agora você tem a natureza divina, você tem a natureza de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a natureza de Cristo. Entenda isso aqui, irmão. Jesus veio para este mundo. Jesus apareceu no reino dos sentidos e dominou os sentidos. Foi isso que ele fez. Ele não pôde ficar doente. Por isso que Jesus nunca ficou doente, porque ele dominava o reino dos sentidos. Você precisa dominar as suas emoções, seus sentimentos. Aquele pânico, aquele medo, você precisa dominar. Por isso que Jesus nunca ficou doente, nunca ficou enfermo. Porque ele tinha convicção e dizia, eu não sou desse mundo, eu sou lá de cima. A hora que você começar a ter essa convicção, eu não sou daqui, eu sou lá de cima, eu estou aqui num propósito, eu sou embaixador do reino de Deus, eu estou debaixo de uma missão aqui neste mundo. Foi isso que Jesus falou. Veja, nós estamos falando do reino do Espírito. Outro tipo de vida. E é isso que eu quero continuar na outra ministração. Sempre Jesus. Jesus para sempre. Vamos colocar em pé. Domingo que vem temos o 5º capítulo em nome de Jesus. Até o final do ano, querendo Deus, eu termino. Abra seu coração, se você puder escutar mais uma vez, mais 2 vezes.
Isso fará muita diferença na sua vida, tem feito na minha. Tem feito na minha. Louvado. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.